O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Pessoal, boa noite a todos. Eu me chamo Juliano. Eu atuo na área comercial e vendas há mais de 24 anos. E esse é o meu principal currículo. Eu tenho 40 mais 9 anos de vida e eu já vou explicar isso para vocês. Eu sou pai do Lorenzo, pai do Júlio, sou casado com a Bela Veridiana e ali embaixo a minha nora Gabriela. Eu já liderei equipes das maiores multinacionais de alimentos e bebidas do mundo e eu tenho a mais absoluta certeza de que tudo aquilo que eu vendi um dia você já comeu. Certo? Certamente, os produtos que eu vendi já estiveram presentes nos seus incontáveis momentos de alegria. Eu fui muitos anos da Ambev, vendi muita cerveja, refrigerante pela Ambev, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina também. Se você comeu Danette, deu Danoninho para os filhos, ou então já comeu Activia, fui eu que vendi pela Danone, em todo o sul do país. Eu trabalhei para uma empresa também chamada Arcor. Trabalhei no Brasil, trabalhei na Argentina. E você vai lembrar agora, você comprava as balinhas Sete Belo na cantina da escola. Você dava a balinha Buttertoff para os seus filhos, ou então a Tortuguita. Lembra da Tortuguita? Eu sou do tempo que a Tortuguita comia a cabeça uma da outra na televisão, lembra? E chamava de estúpida. Hoje é politicamente incorreto isso, né? Não dá para falar, mas na minha época dava. Então a Arcor, ela tem esse sabor de infância, né? Faz parte da nossa infância. Depois eu trabalhei em duas grandes multinacionais, uma chamada Mondelez International, que vocês conhecem carinhosamente como Lacta, chocolates da Lacta, Ouro Branco, Sonho de Valsa. Você conhece ela também como Traquinas, Clube Social. E eu aposto que você já comeu gelatina, pudim ou flan royal, né? Ou então, a sua mãe ou a sua avó fazia bolo com fermento royal. E é claro, também tem Halls e Trident. Eu aposto aí que você já botou o Halls na boca antes de dar um beijo na sua esposa. Aposto contigo. E também, nesses últimos 4 anos e meio, como gerente regional da PepsiCo do Brasil, que você conhece como Todd Todinho, Aveias da Quaker, Quero Coco e os salgadinhos mais amados desse país, chamados Elma Chips. Então, com a mais absoluta certeza, eu já estive presente na sua vida sem que você ao menos soubesse, né? E é claro, você deve estar pensando assim, esse palestrante arrebentou com a minha dieta, né? Ele acabou com a minha dieta, de tanta coisa boa que ele vendia. Mas eu, em poucos instantes, fiz você lembrar de bons momentos da sua infância ou da sua adolescência, enfim, da sua vida, através dos produtos que eu vendi. E esse é o verdadeiro sentido de um líder, né? Fazer com que o funcionário enxergue muito além das funções que lhe são atribuídas, ou seja, o porquê ele existe na corporação, certo? E o nosso papo por virtudes, liderança por virtudes, ele começa com esse cara aqui, General George Patton. Patton foi um general de 4 estrelas do exército norte-americano e ele foi um dos combatentes mais condecorados do exército, lutou na Segunda Guerra Mundial. E durante uma entrevista, ele tinha uma entrevista marcada com a imprensa, ele chegou atrasado. Vocês conseguem imaginar um general de 4 estrelas do exército americano, um dos caras mais condecorados do exército, chegar atrasado para um compromisso? Pois bem, ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado e pegou o microfone e disse assim: senhores, perdoem pelo atraso. Eu estava tratando de um grave ato de indisciplina que se instaurou no nosso batalhão. Estamos expulsando um dos oficiais do nosso exército porque dormiu em serviço. E aí, um dos jornalistas, muito curioso, levantou a mão e perguntou: general, estamos no meio de um campo de batalha, de um campo de treinamento, onde os combatentes são testados à exaustão, fisicamente e mentalmente. Dormir não seria algo natural? E aí ele disse sim, ele está sendo expulso não porque dormiu, mas porque mentiu
2 vezes, dizendo que não dormiu. E na terceira vez, quando confrontamos ele com as provas que tínhamos, mostrando que ele dormiu em serviço, ele resolveu assumir as responsabilidades. E o general seguiu dizendo: eu até posso aceitar erros técnicos na execução de comandos militares, mas jamais posso aceitar falta de caráter em quem vai comigo para o campo de batalha. O caráter, pessoal, é a base sólida da liderança. Se você não tem caráter, amigo, desculpa, você não é líder. Você é meramente um chefe. Olha, mais evoluído um pouco você é um gestor, mas você não é líder. E as virtudes, elas servem para moldar, aperfeiçoar, desenvolver o caráter. E elas são 2. Eu vou tratar de 2 tipos de virtudes agora. As virtudes são os hábitos morais, elas conferem força ao caráter e estabilidade à personalidade. E a gente vai falar de 2 tipos. O primeiro são as virtudes cardeais, que assim como os pontos da bússola são 4, elas conferem ao líder um guia, o caminho a ser seguido para gerenciar bem e gerenciar melhor o seu time. E as virtudes do coração, que são 2, que trazem ao líder a capacidade de gerenciar de forma humanizada, tendo mais empatia pelos seus liderados, ou seja, se colocar no lugar do outro. E aqui tem um detalhe, turma: as virtudes, elas não substituem a competência profissional, certo? Elas vêm para aperfeiçoar a competência. E nós sabemos que a competência profissional, ela é formada de conhecimento, habilidade e comportamentos, certo? E as virtudes, elas estão dentro do pilar conhecimento. E aqui é onde a grande maioria das empresas comete o seu erro. Existe uma frase que diz: contrate caráter, treine competência, né? Isso é muito comum. E aonde é que a empresa erra? Ela busca nos seus candidatos, única e exclusivamente, competências técnicas para assumir determinada vaga. E, ao longo da trajetória, não desenvolve hábitos morais nestes funcionários. Então, o conhecimento, ele é técnico e de hábito moral. E é aqui que a virtude se encaixa, exatamente aqui, certo? Dentro do pilar conhecimento. Por quê? Quando eu tenho um profissional virtuoso ou dotado de virtudes, ele vai usar todo o seu conhecimento de forma correta no gerenciamento da sua equipe. Ou seja, o comportamento dele como líder se torna mais elevado, certo? Então, as virtudes estão dentro do pilar conhecimento, tá bom? E aí, para que a gente mergulhe definitivamente aí no tema de virtudes, eu quero convidar vocês a fazer uma pequena viagem ao ano de 2015, para que vocês conheçam um pouco mais da minha história, porque aí ela vai servir de pano de fundo para a gente falar sobre virtudes, tudo bem? Então vamos lá, partiu! Parece história de filme, mas aconteceu na vida real. Você vai ver agora como um empresário sobreviveu a uma tentativa de execução a queima-roupa. O mais surpreendente foi como se descobriu que quem estava por trás do plano de morte era uma pessoa muito próxima. Caminhamos em direção ao mato. Ele me ajoelhar e me deu 2 tiros. Este homem estava marcado para morrer. O dia 29 de maio. A circunstância: um assalto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 9h da noite. O dono de um ponto comercial num shopping caminha para o estacionamento. Ele é abordado por 2 homens armados que roubam a carteira com os cartões do banco. Então um terceiro ladrão se aproxima e leva os cartões para sacar dinheiro. O estranho é que o ladrão já sabia as senhas. Minha surpresa foi que quando ele dá a chave do carro, a gente vai sair. Vai sair junto com a gente, até que as pessoas façam os saques, as contas e tal. Eles deixaram o estacionamento e depois que os saques foram feitos, o carro parou nesta rua escura, ao lado de um matagal.
O empresário é obrigado a descer do carro sob a mira de um revólver. Foi colocada de joelhos, estava com um capuz preto, colocaram com as mãos para trás, e aí deram 2 tiros, o primeiro na nuca, o rapaz caiu, depois deram um segundo tiro de misericórdia, tiraram e pegou no ombro. O tiro na nuca deveria ter matado o empresário, mas por um milagre ele escapou. Um vigilante e uma família que moram na rua do crime ajudaram o empresário baleado e chamaram socorro. Ele era pescador, na verdade, né? E ele tava falando muito bem, ele tava lúcido do que ele tava falando. O médico que fez o atendimento do empresário ficou impressionado com o lugar em que uma das balas ficou alojada. Muito perto da coluna cervical e do cérebro. Em questão de 2, 3 centímetros, esse paciente teria tido uma evolução fatal. A bala no pescoço vai ficar lá para o resto da vida, porque a retirada poderia provocar a perda dos movimentos dos braços e das pernas. Agora, o empresário e a família pensam no recomeço. Uma vida nova, totalmente diferente, né? Menos valores materiais e mais valores pessoais. Tudo bem. Essa é a minha história. Durante esse ano de 2024, no dia 29 de maio, eu fiz 9 anos de vida. Então, por isso que eu sempre falo, eu tenho 40 mais 9 anos de vida. E quando eu tomei o primeiro tiro, nesse local, eu tomei o primeiro tiro no ombro, ajoelhado, eu estava com um saco preto na cabeça, e o tiro pegou na nuca. E logo eu caí. E quando eu caí, a minha consciência me esfregou na cara a primeira lista. A lista de tudo aquilo que eu deveria ter feito em vida e não fiz. Tudo aquilo que eu empurrei com a barriga, que eu deixei para depois. Não, amanhã eu faço e tal, não sei o quê. Quando eu tomei o segundo tiro nas costas, que pegou no ombro, basicamente, a minha consciência me esfregou outra lista na cara, que é a lista de tudo aquilo que eu tinha feito de errado e que eu não tinha corrigido. E aí, esta mistura de sentimentos entre não conseguir fazer mais aquilo que eu deveria fazer e também não conseguir corrigir as coisas que eu fiz de errado, me despertou algo chamado desespero, que junto com a raiva que eu estava por estar sendo violentado naquele momento, despertou em mim algo chamado ira. A ira falou na minha orelha: levanta, vai lá, cara, bate nele, briga com ele, revida, velho, vamos, cara, reage. E na minha orelha direita, eu escutei a palavra prudência. Fique quieto, tudo vai passar. A prudência, ela é a primeira das virtudes cardeais que a gente vai estudar hoje. Ela é a mãe de todas as virtudes, a mãe de todas, certo? E ela concede ao líder a sabedoria para ponderar os seus posicionamentos. Sabedoria, gente, é diferente de conhecimento, tá? Conhecimento você compra, você adquire, você estuda. Sabedoria é o que você faz com aquilo que você aprendeu. E quanto mais sábio, mais sabedoria eu tenho, eu pondero melhor as minhas decisões. E aí entra tudo que você estudou, toda a vida que você teve, toda a experiência profissional como sabedoria. A prudência, ela é a sabedoria para ponderar os seus posicionamentos. Ela avalia 3 aspectos: o ambiente, a informação e o mensageiro. O ambiente é aonde a empresa está envolvida, aonde o líder está envolvido, ou seja, e quais são as informações que esse ambiente traz, certo? E, por fim, quem traz a informação? Qual é o mensageiro? Se esse mensageiro também é dotado de virtudes e fez o filtro antes de passar a informação adiante. Eu sempre falo para as minhas equipes comerciais que bons líderes filtram as informações antes de passar adiante, certo? O outro ponto que a prudência faz é o juízo e a decisão. A partir do momento em que eu avalio o ambiente onde eu estou, eu avalio as informações recebidas de um mensageiro confiável, a partir daí eu começo a avaliar tudo isso para poder me posicionar, certo? E aí eu tomo a decisão. Veja bem, avaliei tudo, tomei a decisão. Líderes dotados de prudência avaliam e decidem, avaliam e decidem.
Existem muitos líderes que têm, por erro, vivem avaliando, vivem postergando as suas decisões, vivem no gerúndio, como a gente fala. Prudência não é isso. Prudência é avalia e decide. E o quarto ponto, gente, que fala sobre a prudência, é o prisma do caráter. Você avaliará o mundo e as situações ao seu redor, as pessoas ao seu redor, pelo prisma do teu caráter. Isso te preocupa ou te tranquiliza? Isso quer dizer o quê, turma? Quanto mais forte for o teu caráter, menos julgamento errado tu vai fazer dos outros, das situações que colocam a teu respeito, do ambiente onde você está. Então, um caráter dotado de virtude fortalece o julgamento, certo? E aí, eu estava deitado, fiquei quieto e eles foram embora. Acharam que tinham me matado. Eu agi com prudência, aquietei, me fiz de morto. Eles acharam que tinham terminado o serviço, pegaram meu carro e foram embora. E lá estava eu deitado no meio do mato, com um desejo absurdo de levantar e sair correndo. Né? Eu precisava me salvar. E aí, aquela voz que dizia para mim brigar antes na minha orelha esquerda, dizia agora, viu, velho? Deu certo. Agora fica quieto aí. Fica quieto. Você acertou em ficar quietinho. Fica quieto, não te move, cara. Né? O mundo lá fora é cheio de perigo. Não vai, não faz. Pode dar errado. Né? Fica aí. E eu, dotado de uma vontade muito grande de levantar e sair correndo, quase que um desespero, né? Na minha orelha direita veio a voz que dizia, haja com temperança. A temperança é a segunda das virtudes cardeais que a gente estuda hoje. E ela fala sobre liderar a si para depois liderar os outros. Olha que interessante. Muitos líderes a gente conhece no mundo corporativo que não lideram a si, mas querem liderar os outros. Olha que interessante, certo? E a temperança, ela também avalia, em primeiro lugar, o autoconhecimento, certo? Ela fala sobre conhecer a si mesmo para entender quais são as tuas fortalezas e as tuas debilidades. Naquele momento em que eu estava deitado, a primeira coisa que eu fiz foi agir com temperança e autoavaliar-me. O que eu fiz? Eu mexi meu pé, eu mexi a minha mão, para ver se os meus movimentos estavam legais, né? Porque eu tinha tomado um tiro no pescoço. Então, mexi meu pé. Opa, meus membros inferiores estão se movimentando. Mexi meu quadril. Opa, tá funcionando. Mexi as mãos. Cara, eu consigo levantar daqui. E aí, a última análise que eu fiz foi sobre a respiração, porque eu tinha tomado um tiro nas costas e eu precisava ver se eu tinha sangue nas vias aéreas. Então, este autoconhecimento de mim naquele momento fez com que eu tomasse a decisão por levantar e correr, porque ao me avaliar, eu percebi que, cara, eu consigo sair daqui, eu consigo correr mais longe. E esta parte de se autoconhecer é importante para um líder, porque ele, ao definir aquilo que ele não é bom, ele pode se desenvolver, ele pode buscar informação, ele pode se treinar, certo? Ele pode ir atrás de uma formação para suprir algo que não está bom. Então, o autoconhecimento é importante. O segundo ponto fala sobre o equilíbrio entre paixões e emoções. Olha só o quanto isso é interessante, né? Porque quando eu tenho temperança nas minhas decisões, eu equilibro a razão e a emoção. O que é mais prudente? Tomar decisões com base na emoção, no calor da emoção, ou então com razão. Eu cito sempre o exemplo aqui, né? Minha esposa quer comprar um carro, quer trocar o carro. Há 2 meses atrás, ela queria trocar de carro. E aí estávamos avaliando o carro. Né? Só que aí o que aconteceu? Enchente no Rio Grande do Sul, assolou o estado inteiro. 3 grandes clientes meus cancelaram o treinamento. A emoção, a vontade, a paixão de comprar o carro continuou, mas a razão falou mais alto, dizendo, não compre. Não é o momento agora. Avalie como vai ficar depois. Então, a temperança, ela conduz esse equilíbrio. Que mais? A temperança, ela também protege o líder e protege o time. Olha só,
Quando você tem um líder que não tem temperança, ele toma decisões erradas, ele se comporta de forma errada, ele coloca o time, muitas vezes, em situações de estar contra a parede, ele coloca o time na berlinda, junto com ele, certo? E isso é extremamente prejudicial, porque o líder toma decisões erradas no calor da emoção, muitas vezes, certo? E quando eu falo sobre serviço ao time que está ali, o líder que tem temperança, ele se coloca a serviço do time. Ou seja, você está aqui para servir e não ser servido. O líder entende isso como liderança é um serviço. E o quarto ponto é suavidade e ira. Duas palavras contrárias. A suavidade de quem tem temperança é tratar os problemas com seriedade e ser suave com as pessoas. Mas a ira vem perante a injustiça. Líderes que são dotados de temperança têm ira contra a injustiça. Eles se posicionam. Não, não é assim. Não, não pode ser assim. Eles não deixam situações que vão corroer a organização permanecer por muito tempo, certo? Tudo bem aqui? Então, temperança é isso. E aí, nesse momento em que eu estava lá, eu vi que eu estava bem, eu levantei e saí correndo, tirei o saco da cabeça e saí correndo. O Google é um negócio sensacional, né? Essa é a imagem do trajeto que eu percorri. Basicamente, eu tomei os tiros ali onde diz Rua Erebango, bem no meio da tela. E eu saí correndo, dei numa casa que tinha do outro lado da rua, e eu me agarrava na grade e eu dizia, socorro, assalto, sequestro, 2 tiros, me ajuda, me tira daqui. E o cara que estava assistindo novela na sala, com a porta aberta, sequer olhou para o lado para me ajudar. Nesse momento, veio na minha orelha uma palavra que dizia, eu disse, não era para te ter levantado. Volta lá para dentro do mato. Fica lá. Porque a cada porta que eu batia, a cada campainha que eu tocava, eu ganhava esta palavrinha de presente. Não. Todos nós tomamos não todos os dias na vida. E esta voz, ela ficava, viu? Eu disse, né? Sabe aquele negócio de ficar jogando contra você? Eu disse que não era para você levantar. Eu disse que era para você ficar lá. E na minha orelha direita, eu escutei fortaleza. A fortaleza é a terceira virtude cardeal que vamos estudar hoje. E ela trata sobre o sacrifício de si pelo justo, ser prudente, a nobreza pelo objetivo. O líder que é dotado de fortaleza, ele suporta o mal e segue adiante. Quando eu falo sobre suportar o mal, eu falo sobre o mal aonde a empresa está. O mal que os concorrentes condicionam a empresa. Esse é o primeiro mal de uma corporação. O líder suporta isso. Ele suporta o mal da ineficiência corporativa onde ele está imbuído, onde ele está inserido. Ou seja, dentro da sua corporação existe o mal da ineficiência. E um líder dotado de fortaleza, ele suporta. Ele também suporta o mal das pessoas sem caráter que existem dentro da corporação. Porque tem, em toda corporação tem líderes sem caráter, pessoas sem caráter que jogam contra o negócio. E o líder dotado de fortaleza suporta o mal e segue adiante porque ele tem um único foco: vencer, chegar no seu objetivo. O líder com fortaleza, ele possui valores inabaláveis. Ele se adapta às diversas situações do dia a dia dentro da sua corporação ou que o seu mercado condiciona a ele, mas ele não negocia valores. O que é certo e ponto final. Durante a minha trajetória corporativa de mais de 25 anos nas multinacionais onde eu já andei, eu vi muito líder que, ao se adaptar, negligenciou seus valores. E aí ficou manchado dentro da corporação, inclusive até perdendo o seu emprego, porque agiu contra os valores da corporação.
A nobreza, né, a força vem da nobreza do objetivo. O que isso quer dizer? É o terceiro pilar aqui de Fortaleza. O líder entende que ele é necessário para um objetivo maior do que ele dentro da corporação. Eu sempre falo que você que está em posição de liderança, você tem o objetivo de, através das pessoas, deixar a empresa melhor do que pegou quando você se for. Então, é preparar a sua empresa para que ela esteja melhor na sua ausência. Nobreza do objetivo. E, por fim, líderes com fortaleza têm a audácia. Eles não têm medo. Eles tomam a decisão e vão adiante. Lembram que eu falava para vocês que a cada porta que eu batia, a cada campainha que eu tocava, eu ganhava a palavrinha não? Pois bem, a cada não que eu tomava, as minhas pernas, elas corriam mais rápido. Porque eu, como líder, sou dotado de fortaleza. Você já parou para pensar nisso? Bem, eu corri até que eu cheguei nesta encruzilhada, e aí eu me deparei de longe, eu comecei a ver um guardinha com um telefone na mão. E aí, aquela voz na minha orelha esquerda começou a me sabotar de novo. Não, cara, aquele cara lá é um bandido, né? Olha o que ele tem na mão, é uma arma, não era um celular. Mas o meu medo vinha na minha orelha. E aí, eu cheguei nesse cara, correndo, peguei ele pela mão e disse assim, cara, assalto, sequestro, 2 tiros, liga para a polícia, liga para SAMU, liga para minha esposa, liga para o meu sogro, vamos, cara, ligeiro, né? Por que eu trago isso para vocês? Porque eu havia tomado 2 tiros corrido por quase 500 metros, e eu estava dizendo para as pessoas exatamente aquilo que elas tinham que fazer para bater a minha meta naquela noite, que era ficar vivo. O ensinamento aqui é, no meio do caos, lidera. Quando a vida vira de perna para cima, lidera. E se você é gestor de equipe, cara, é exatamente nesse momento em que a sua equipe espera de você, que você se posicione, que você lidere. Porque líderes que se posicionam são dotados de justiça. A justiça é a quarta virtude cardeal que a gente vai estudar hoje. É dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Olha o quanto isso é importante. E o primeiro ponto para ser justo dentro de uma corporação é treinar da forma correta, dar a cada um aquilo que lhe é de direito, é treinar seu funcionário da forma correta e de acordo com o que ele precisa para fazer as funções dele dentro da corporação. Aqui existe uma negligência muito grande das corporações porque não treinam direito e não preparam direito os seus líderes. E aí temos líderes medianos em muitas posições. Um líder, ele direciona, né? Na minha história que eu acabei de contar, eu estava direcionando, faça isso, faça aquilo, faça isso, com precisão. Em um momento de caos, em um momento em que as coisas viraram de ponta cabeça, o líder precisa tomar a frente. Em algumas situações, negociar fica em um segundo plano. Quando a situação é de caos, o líder se posiciona dizendo, faça isso, faça aquilo, é isso, isso e isso. Ele toma a frente e determina o que precisa ser feito. E a última palavrinha ali se chama prepara. Um líder que tem justiça, ele prepara o seu funcionário para os próximos passos dentro da corporação. Porque isso é agir com justiça para com quem está com você. Também o passo número 2 fala sobre cumprir fielmente aquilo que lhe é determinado. Líderes, além de cumprir aquilo que lhe é determinado, fazem cumprir. O quão importante isso, né? Eu cumpro o que a minha corporação orienta, direciona, e eu faço com que a minha equipe cumpra também. Porque quando eu cumpro, eu estou agindo com fidelidade para com a empresa, fidelidade para com o dono, fidelidade para com os meus colegas que também estão atuando da mesma forma. Porque se eu tiver um não atuando com fidelidade aos processos, eu corro o risco de derrubar a cultura da corporação. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas ele não faz, por que eu vou fazer?
Então, quando eu cumpro fielmente aquilo que me é determinado, eu fortaleço a cultura. Líderes com justiça buscam a perfeição moral. Olha o quanto isso é importante. A perfeição moral seja nas suas atitudes, nos seus atos, no seu posicionamento dentro da corporação, fora da corporação. E quando está dentro dela, um líder com justiça entende que a perfeição moral também é feita dentro da corporação. A empresa, ela é uma entidade que forma pessoas. Ela orienta pessoas. Ela cria novos profissionais, bons seres humanos. Então, a empresa, ela tem este caráter de aperfeiçoar a moral dos seus funcionários. E, por fim, a imagem do caráter. Você já deve ter percebido, já deve ter convivido com pessoas, ou até mesmo com seus próprios líderes, em que você olhava para a cara da pessoa e você pensava, esse cara só tem pose de líder. Esse cara tem uma cara, esses digníssimos senhores tem uma cara na frente e quando vira é outra. Sabe aquele duas caras que a gente tanto conhece? Né? Pois é. Um líder dotado de justiça, ele é a imagem do caráter. É aquele cara que você olha e diz assim, esse tem valores sólidos. Eu sei o que esperar desta pessoa. Eu sei que se eu sentar com ela, eu vou tirar dela bom proveito para o meu ensinamento. É aquela pessoa de caráter inabalável. Isso é ser justo, tá bom? Eu fui socorrido pela SAMU, fui levado para o hospital de pronto-socorro de Porto Alegre, e eu fui parar na ala vermelha do trauma. A ala vermelha do trauma é exatamente isso que vocês estão vendo aí, né? Um primeiro atendimento de hospital de grande porte, onde os médicos correm de um lado para o outro, num ritmo frenético, enfermeiros de um lado para o outro, gente chorando, gente gritando, gente gemendo, gente morrendo, né? Muita gente morreu ali e eu estava lá. Nesse local aqui, turma, eu escutei orações mais sinceras do que aquelas que eu escuto dentro da igreja onde eu vou, lá em Florianópolis. Porque é no momento que o bicho pega que a gente lembra que ele existe, certo? E lá estava eu, na ala vermelha do trauma, imobilizado com uma cervical, e eu pensava, e agora? O que eu faço com os meus bens? O dinheiro que eu tenho no banco? Olha só, nos carros importados, a casa no condomínio de luxo. Olha só, o que eu faço com as empresas, né? E aí, uma voz veio na minha orelha e disse, humildade. A humildade, ela é a primeira das virtudes do coração, né? A humildade, ela traz ao líder a capacidade de ser perfeito, de entender que os títulos são provisórios. Quando eu falo títulos são provisórios, tudo aquilo que você conquistou aqui é provisório. Você tem que entender isso, né? Você não vai levar quando você morrer. E principalmente o seu crachá, o seu cargo de líder hoje. Você é gerente da corporação, você está gerente. Você não é, você está. Amanhã ou depois, outra pessoa vai vir no teu lugar. E o que vai definir se você é um bom gerente, um bom supervisor, um bom líder, é o quão bem você fez para as pessoas que estavam sob sua gestão. É a forma com a qual você vai ser lembrado no futuro depois que você se for, certo? E um líder que é dotado de humildade, ele está aqui para servir aqueles que estão sob sua liderança. Ajudar, desenvolver, abrir portas. Eles não se fazem indispensáveis. Olha que interessante isso. Eu conheço líderes que promovem o caos dentro da organização para que ele seja indispensável. Ou seja, ele promove o caos e ele mesmo arruma. Promove o caos, ele mesmo arruma. E assim ele se torna indispensável para a corporação. Olha só, né? Por fim, um líder dotado de humildade, ele é autêntico e é dotado de bondade. Autêntico você sempre saberá que o que vier dele tem autenticidade. Esse cara não tem falsidade. Por quê? Porque ele não tem interesse
nenhum em fazer o mal. Ao contrário, ele tem interesse em fazer o bem. Você certamente conhece pessoas que você tem prazer em conversar, porque você sempre aprende algo com elas. Isso é humildade, certo? Nós saímos de Porto Alegre, o sequestro foi dia 29 de maio de 2015. Dia 1º de setembro ainda de 2015, eu me mudei de Porto Alegre, fui para uma cidadezinha chamada Joaçaba, que é no oeste catarinense. E virou o ano, em 2016, em fevereiro de 2016, o Lorenzo e a Veridiana, né, minha esposa e o meu filho mais novo, foram morar comigo em Joaçaba. O Lorenzo tinha 4 anos de idade na época, e aí nós tínhamos que contar para o Lorenzo o que realmente aconteceu com o pai dele. E aí, sabe como é que é, né? Como é que eu vou explicar para uma criança de 4 anos todo o tamanho da violência que eu sofri? E aí, chamamos o Lorenzo e contamos para ele, olha, os vilões pegaram o teu pai, né? Eles roubaram o teu pai. Roubar, Lorenzo, é quando a gente pega algo de alguém sem pedir, né? Os vilões sequestraram o teu pai. Um sequestro é quando você pega alguém e leva essa pessoa para um lugar que ela não quer ir, né? E os vilões deram 2 tiros no teu pai. E aí, naquele momento, o Lorenzo, graças a Deus, ele tem o perfil da mãe, muito calmo, muito tranquilo. Ele olhou para mim, meio incrédulo, assim, e deu para ler os pensamentos dele. Como assim, meu pai toma tiro e não morre? Né? Naquele exato momento, eu já era um herói dentro de casa por ser o pai, mas naquele momento eu passei a ser o homem de ferro, toma tiro e não morre. E aí, o Lorenzo ouviu tudo serenamente, foi para dentro do quarto, e fechou a porta do quarto dele e começou a brincar lá dentro. E eu escutava muitos gritos vindo do quarto, morre, eu vou te bater, eu vou te quebrar, eu vou te pegar, e pau, 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 pegava. E aí, quando eu abri a porta, a cena era essa. Era o Lorenzo brincando com seus heróis e com seus vilões. E ele pegava aquele vilão aí, batia com muita força, socava, pisava em cima. E aí, a voz na minha orelha esquerda, lembra aquela voz sabotadora? Ela veio e disse assim, é isso mesmo, cara. Você tá criando um cara forte, macho, valente. Olha aí, cara. E na outra orelha veio a frase, magnanimidade. A magnanimidade é a segunda virtude do coração. Ela é a excelência profissional e a excelência pessoal. A magnanimidade, ela concede ao líder um objetivo elevado para si e para os outros. Naquele momento, eu baixei, peguei na mão do Lorenzo e disse, Lorenzo, eu não posso fazer mal a um vilão, porque senão um vilão me torno. Eu não posso revidar o mal com o mal, certo? Magnanimidade fala sobre objetivos elevados para si e para os outros. Ou seja, eu quero bem para mim e eu quero bem para aqueles que estão comigo. Eu quero ser uma pessoa melhor e eu quero que quem esteja comigo também seja uma pessoa melhor. Quem é magnânimo, ele doa-se, né? É doar-se. Doar não o que sobra, mas doar o que tem ao outro. Doar-se significa doar o seu tempo, o seu conhecimento, estar à disposição do outro, certo? Doar, ajudar. Doar-se, estar presente. Um bom líder que é dotado de magnanimidade está lá, doando seu tempo, seu conhecimento, a sua sabedoria para desenvolver os outros que estão sob sua gestão. Ele busca a perfeição das pequenas obras, fazer bem tudo aquilo que está na sua mão, por menor que seja. É a perfeição das pequenas coisas do dia a dia. E, por fim, ele tem o trabalho como uma cooperação divina. Eu sempre falo que você, como líder, é responsável por cuidar da qualidade de vida daqueles que estão sob sua gestão. Isso é cooperação divina. Eu estou ajudando para que essa pessoa seja melhor para ela e para a família dela, para os seus liderados. Então, eu, como líder, desenvolvo líderes para que sejam melhores, certo? E aí,
dotado de magnanimidade. Eu orientei o Lorenzo, e é nesse momento que eu convido o Lorenzo para contar uma história para vocês. Protege as pessoas que precisam, o pai, a mãe, a avó e o vô. Eu queria agradecer porque tive um bom dia lá na escola. Amém. Que sempre todo mundo esteja bem. Que eu possa ajudar a polícia. Amém. Que a gente possa ter um bom dia amanhã. A mãe, a avó e o vô, e a Xadê. E o livrinho também. E o que mais quer rezar? E eu queria te explicar que eu gosto de todo mundo que existe, mas do que os vilões fazem, não. Ah, entendi. E tudo aquilo que é certo, eu vou gostar. E as coisas do mal, eu não gosto. E todo mundo fique bem, até os vilões, porque os vilões não podem ser machucados. Por que eles não podem ser machucados? Por causa que eles são pessoas, né? E pessoas não devem ser machucadas. Entendi. Amém. Esse é o Lorenzo. Lorenzo com 4 anos de idade, rezando pelos vilões que me fizeram mal. Magnanimidade é isso. Objetivos elevados para si e para os outros. Anota aí, cara. Pessoas boas se formam dentro de casa. A escola aperfeiçoa. A organização aperfeiçoa. Mas valores se ensinam dentro de casa. A magnanimidade também pode ser vista em uma catástrofe vivida há bem poucos dias atrás e que ainda estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul os efeitos, né? Todo mundo viu as enchentes do Rio Grande do Sul. Essas são fotos de Canoas, a cidade onde os familiares da minha esposa moram, o antes e depois. E a magnanimidade pode ser vista em todos aqueles voluntários que estiveram no Rio Grande do Sul, do país todo e de diversos lugares do mundo. Voluntários que não se conheciam, mas que lideraram outros voluntários para ir lá botar o pé na água. Voluntários que saíram de suas casas, do seu conforto, do seu aquecimento, das suas camas, para estar com água até o pescoço, ajudando gente que não conhece. Nobreza do objetivo, magnanimidade no atuar de um líder. E no hino do meu Rio Grande do Sul, existem algumas estrofes dedicadas a estas pessoas e às virtudes que acabamos de falar. O hino diz assim: mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Não basta, para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, pois um povo que não tem virtudes acaba por ser escravo. Sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Que você que está assistindo esta palestra online seja dotado de grandes virtudes como pessoa, como líder, para que você possa desenvolver outros semelhantes a você. Meu desejo de que Deus o abençoe e que tudo dê certo nessa nossa reconstrução. Ser útil, deixa rastro. Que a tua vida não seja uma vida estéril, certo? Deus abençoe você. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. It's my life. My heart is like
Oi, Juliano. E aí? Retomei aqui com você. Bem? Juliano, eu já conheci essa sua história e foi um milagre, né? Não tem nem o que falar, né? Foi um milagre. Foi um milagre. Vem, botou a mão, vem lá de cima, botou a mão e disse assim: não é tua hora. Não é a tua hora. Não, eu vou te deixar mais um pouco aí para você melhorar, né? Porque se você vier agora, você não sobe, você desce. Então fica aí, mais um pouquinho, melhora, depois você vem. Então eu ganhei uma segunda chance, eu estou aproveitando ela da melhor forma. Eu vou voltar nesse assunto, mas antes de voltar nesse assunto, eu queria. Deixa eu completar esse assunto, na verdade. Eu acho que essas coisas acontecem na vida da gente, que é para a gente realmente dar valor àquilo que a gente tem. Porque a grande parte de nós, a gente só passa pela vida, né? E não consegue realmente enxergar quanto a gente é agraciado. E esses momentos, eles servem justamente para isso, para a gente ver que a gente tem muito mais coisas positivas na vida do que negativas. Exato. E assim, ou você aprende pelo amor ou pela dor. Pela dor. Então, e eu tive várias oportunidades de mudar pelo amor, mas boca aberta, né? Seguir adiante pelo caminho errado, né? E quando eu estava cara a cara com o final da vida, essa reflexão ela veio com muita força, sabe, Cris? Do tipo, cara, eu vivi 40 anos de forma errada. Então, assim, eu hoje conto essa palestra, conto essa história, e com o objetivo de mostrar para as pessoas o seguinte, cara, se você chegar no final da vida hoje, cara, se olhar para trás, cara, como é que foi a tua vida? É uma vida que valeu a pena ou foi uma vida miserável, medíocre, em que você vai se arrepender de não ter feito? Né? Sim. Então, é esse o objetivo. Eu tive essa experiência e hoje eu não economizo bom dia, eu não economizo eu te amo, eu não economizo nada, não guardo nada para depois. Então é isso. Hoje eu vivo meio melhor do que eu vivia antes. Com certeza, não tenho dúvida disso. Juliano, deixa eu pegar aqui a parte da sua palestra agora, uma coisa que eu acho que ninguém nunca ressaltou em palestra nenhuma, que é a questão do caráter de um líder, né? Exato. E geralmente a gente percebe que as empresas, as instituições, elas contratam pessoas pela sua experiência técnica, o que não é uma coisa errada, né? A pessoa, ela realmente tem que ter conhecimento, tem que estar preparado, tem que estudar e estar sempre se aprimorando, isso aí é uma parte muito importante, mas uma parte aí que você falou e que eu nunca vi ninguém falando é a respeito do caráter, e que as empresas geralmente, elas nem levam em consideração, nem lembram de estar analisando esse fator, que eu acho que é muito importante. E é uma coisa que eu queria perguntar para você, caráter é uma coisa que a gente nasce ou é uma coisa que ela é moldada na pessoa? Vamos lá. O caráter, ele é formado por um conjunto de fatores. O primeiro deles é o ambiente familiar que você é criado, né? Se você realmente tem um ambiente, um pai, uma mãe com valores sólidos, né? Segundo, a educação que você recebe e o meio onde você estuda. E outra, ele pode ser desenvolvido também através de muito estudo sobre virtudes, né? Existe um vasto conteúdo sobre virtudes, tá? E pode sim ser desenvolvido o hábito moral, que pode ser aperfeiçoado, tá? Então, mas o caráter, aquela pessoa tem um caráter duvidoso e não muda. Cara, não é bem assim, tá? Existem pessoas que não vão mudar nunca, continuarão sendo crápulas inescrupulosos. Mas eu já vi muita gente mudar de vida e aperfeiçoar o seu caráter através de virtudes, tá? Existe um vasto campo de estudo, inclusive São Tomás de Aquino, por exemplo, que é um dos santos da Igreja Católica, tem uma vasta obra sobre virtudes e fala sobre isso. Juliano, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente pode mudar de que sentido assim o nosso caráter? A gente sente que a gente não está indo num caminho bom, ou a pessoa que está perto de você, ela fala, cara, você não merece minha confiança. Eu acho que você é uma pessoa
duas caras. Como é que você acha que a pessoa identifica essa falta de caráter, né? Essa falta de aprimoramento pessoal, né? Não sei nem como especificar isso aí. Isso aí está diretamente ligado com a história que ela teve. Tá? Primeiro, a formação que ela teve. Segundo, você consegue ver isso nas atitudes, né? Porque ela sempre vai se contradizer, tá? E aí, você quer melhorar a sua capacidade de decidir? Desenvolve a prudência. Estuda sobre prudência, tá? Sim. E aí, porque a prudência ela vai fazer com que você avalie melhor o contexto onde você está inserido, as informações que esse ambiente traz, vai te fazer julgar melhor as informações e mais. A partir do momento em que você desenvolve essa virtude, você começa a ver ao seu redor pessoas que não têm e começa a ensinar. Ou então começa a escolher com quem você anda. Isso é importante. Escolher com quem você anda. Porque muitas vezes, tá, você que é líder estará rodeado de pessoas que terão única e exclusivamente o interesse por estar perto de você. Eu costumo dizer o seguinte, Cris, eu senti o peso do meu crachá corporativo quando eu deixei de usá-lo. Sim. Porque o que eu tinha de pessoas ao redor de mim nas corporações que tinham interesse em ser amigo do chefe, mas que eram falsos nas costas. Com certeza. Quando eu aprendi a desenvolver mais as minhas virtudes, eu comecei a escolher melhor as pessoas que faziam parte da minha equipe. Isso é fato, tá? Isso é fato. E se você não tem a virtude da prudência, você acaba escolhendo pessoas erradas para o seu time. Primeiro porque você tem um caráter fraco e duvidoso. Aí você acaba escolhendo pessoas semelhantes a você. Sim. E aí o pau pega, né? Porque é um time inteiro de gente sem caráter. Com certeza. Juliana, eu queria agradecer sua participação aqui na nossa TV Cresce, muito boa a sua palestra, e muito obrigada por você expor aí a sua vivência, né, a sua vida, né, porque você colocou aqui sua vida e os aprendizados e passar isso para nós aqui. Eu agradeço e aguardo você em outras oportunidades. Fechou. Muito obrigado, Cris, mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Tá? Aproveita aí para seguir na rede social lá, @gdesorte, dá um joinha lá para a gente, tá bem? E obrigado, Deus abençoe. Obrigada a todos e até mais. Até mais, tchau, tchau, boa noite. Tchau, obrigada.